isso aí. É isso aí, não tem choro nem vela. Hércules apresentado no Fluminense. E o que era passado, como diria minha avó, ficou para trás. Não joga mais no Fortaleza. Armando Rocha, sejam muito bem-vindos. Que baixa pro Fortaleza, mas que alta no caixa do clube, né, Armando? Carlos Henrique, Washington, satisfação. Último do ano, estamos aqui com você. Com certeza, toda saída que entra dinheiro nos cofres, Fortaleza vai poder se movimentar no mercado bem, eu acho válido. Principalmente o Hércules, que veio de contusão, passou por uma cirurgia, voltou muito bem. Ninguém nunca sabe o dia de amanhã. Será que ele vai fazer uma grande temporada ano que vem? Não sabemos. Então, assim, eu sou muito a favor de toda negociação e principalmente toda boa negociação. E aí eu acho Bom dia, Carlos, de Armando, saudar mais uma vez todo mundo que está nos assistindo. De fato, como aí fala, né, não tem choro, futebol são ciclos, né? Eu acho que o Hércules cumpriu muito bem o ciclo dentro do Fortaleza e diferente do choro do torcedor do Fortaleza, acho que quem tá sorrindo muito é o Ari, né? Feliz da vida, conseguiu a venda, tem a possível venda do Eric Puga, então vida que segue aí pro Hércules, muito sucesso, é um garoto que merece, profissional, né, desde que chegou no Fortaleza, né, tanto dentro como fora de campo, merece, desejo muito sucesso a ele no Fluminense. Vamos começar falando sobre, de fato, essa transação. Primeiro, qual o papel que ele deve ter nesse time do Fluminense, Armando? Porque ele chega com essa característica que ele tem de um volante que se aproxima muito da área, de que arrisca muito, que faz gol. Como é que ele se encaixa naquele time do Mano Menezes? O perfil do Hércules é esse perfil de marca, né? Tem esse pulmão, esse fôlego e principalmente um volante moderno que chega para finalizar. Então é o cara ali que faz esse box-to-box muito bem, muito raro no futebol brasileiro, com a força que ele tem, com a qualidade de drible que ele tem. Então ele não só vai de área a área, como ele chega com muita qualidade para finalizar. Eu acho que ele tem tudo para começar, ao menos com a titularidade no Fluminense, pelo cacife da contratação, pelo peso que chega. E aí, ser colocado como titular não significa uma grande temporada. Ele precisa mostrar. E aí é o que ele já vinha fazendo muito bem no Fortaleza. Acho que a competição ali, o Mundial do meio do ano, foi um dos fatores que levaram o Fortaleza a fazer essa negociação, essa vitrine mundial a qual o Hércules deve participar e aí sim valorizar ainda mais o seu passe dentro dos percentuais que permanece no PC. Tem espaço no time titular, lógico. Cara, é interessante essa mudança tática, né? Você vem de uma característica de jogo do Vojvoda, que diferente desse ano, mas em base é um treinador que gosta muito da posse de bola, né? Joga com um time muito aproximado e você tem um Mano Menezes, que culturalmente é um treinador um pouco mais reativo, um pouco mais retranqueiro, que gosta de jogar mais no contra-ataque. E o Hércules, como o Armando foi muito feliz, é uma característica rara. Você vê no Fluminense que tinha o André, né, o primeiro volante, que foi para a seleção totalmente diferente, né, um jogador muito mais defensivo, de marcação. Você tinha o próprio Martinelli, que pode dizer assim, que se aproxima um pouco do Hércules, né, de um volante um pouco mais móvel. Mas, cara, o Hércules, ele tende a ser titular, não só pela poderio financeiro, mas pela característica rara, né? O cara que como o Armando falou, volante box to box, ele tanto vai construir como ele vai pisar dentro da área, ele vai fechar espaço quando tiver sem a bola. Então vai ser muito interessante, aí eu acho que vai caber muito ao Mano Menezes saber explorar essa característica do Hércules. É um jogador de super potencial, mas um jogador novo, que vai, assim, para um time, né, maior, assim, em termos de poderio dentro do futebol brasileiro, que é o Fluminense, né, com maior investimento que o Fortaleza. Então ele vai chegar com a responsabilidade. Ele chegou pro Fortaleza, sem nenhuma expectativa, né? Vindo do Atlético Cearense pro Fluminense, não. Ele vai com uma grande contratação na temporada, é uma responsabilidade que é colocada em cima dele, então vai caber também essa gestão do treinador. Então acho que tem caixa, com certeza, sem dúvida nenhuma, mas vai caber ao Mano saber explorar. E eu fico curioso, dentro dessa formação tática, como é que o Hércules ali vai se encaixar. Fala aí, irmão. Outra movimentação interessante, o Hércules não só é a maior venda do futebol cearense, como também a maior compra do Fluminense. Fluminense que tem no seu histórico formar atletas, ele não tem perfil de comprador. Como comprador, outro detalhe, o Fluminense ele não é bom pagador. Então isso foi uma coisa que deixou todo mundo assim, puxa, estamos vendendo para um clube que não tem fama de bom pagador, vai ser parcelado. Então assim, será que vai pagar? Será que vai honrar um cara que já está devendo? E aí onde entra o Mundial. Todo mundo acha que esse Mundial é determinante como vitrine, que ele foi determinante para o Fortaleza apostar, inclusive do Fluminense, que não tem essa fama de compra e tem no Hércules a sua maior compra da história também. Agora,
pra gente, eu fiquei surpreso por ser o Fluminense, o time escolhido pelos empresários, vamos dizer assim, né? É tanto que na entrevista que o Hércules comentou, ele falou, quando foi comunicado pelos empresários que seria o Fluminense, ele ficou muito feliz e tal. Então, pelo que deu a entender, ele não teve o poder de decisão do time a ser escolhido, né? Fiquei surpreso, acho, assim, esperava... assim, algo não, maior. Algo maior por ser o Hércules, né? Essa pérola que é ele e o que ele pode oferecer. Fiquei surpreso, mas vamos ver, né? E assim, o que me incomoda, trazendo aqui para a realidade, é o perfil do Mano, né? Me incomoda, não consigo ver que ele vai conseguir explorar bem ou vai ter a paciência necessária. Não sei se o Hércules vai chegar lá e vai assumir a posição de titular e vai chegar e vai arrebentar. Não sei se ele tem esse mental. Novamente, é um jogador que a gente precisa ter uma racionalidade que ainda está em maturação, gente. Jogador novo, né? Que vem maturando, vem evoluindo no Fortaleza e vem aumentando o ápice da sua carreira no Fluminense. Então, me preocupa isso, como é que vai ser essa paciência do Mano Menezes e como é que ele vai aplicar essa formação tática. Vamos lembrar aí como é que foi essa contratação, porque a transação foi anunciada pelos dois clubes na última sexta-feira, dia 20. O Fluminense comprou 70% dos direitos econômicos do Hércules, de 24 anos, por 29 milhões de reais. Esse valor, 29 milhões de reais. Dormiu, amigo? Ah, sim. Esse valor vai ser dividido entre o Fortaleza, Atlético Cearense e Tiradentes. O Lion vai embolsar cerca de 16 milhões de reais, o que é uma baita grana nesse início do ano para iniciar bem a temporada, né, Armando? Com certeza, como eu falei, é uma venda que possibilita ser mais agressivo no mercado. A venda, ela tem a perda esportiva, só que ela municia os teus cofres. Então, quando tu vai ao mercado, tu vai com poder de compra, tu vai com dinheiro à vista, tu vai poder fazer movimentações que outros clubes, que outros rivais dentro do mercado não vão ter condições de fazer. O que é que você acha, Ocho? Acho que o Fortaleza hoje tem no elenco um cara que dê para substituir ou vai ter que ir no mercado, cara? Eu acho que dentro do mercado é difícil achar, cara. Tanto que o Fluminense se dispôs a pagar dentro de um volante um valor alto, né? Maior venda, enfim. Difícil. Eu acho que vai ter que se adaptar com jogadores com outras características, como o Voivoda foi feliz esse ano, né? Mudou a formação tática, foi um time com menos posse de bola. Já mostrou que é capaz de fazer isso. Traz um volante com uma característica diferente, né? Que é o Paul, né? Então ele vai se adaptar, vai trazer um esquema para as características dos jogadores que ele tem. E o Voivoda sabe muito bem fazer isso. Mas eu acho que o Fortaleza vai buscar. E aí, eu sendo Fortaleza, a gestão de futebol, acho que eu contrataria, se fosse trazer peso, pontas. Acho que seria dentro desse retorno financeiro que eu tive com o Hércules, eu nem investiria um valor tão alto para uma posição do Hércules, que é muito difícil, muito raro de achar, que tá todo mundo querendo. Mas acho que um ponto ali de peso para vir ali e ser titular, eu acho que valeria a pena esse investimento. Fortaleza, que já está com as atenções voltadas para 2025, vai disputar a Orlando Cup durante essa pré-temporada, vai ter agenda cheia no ano de 2025. De janeiro a dezembro são 5 competições oficiais, obviamente, né? O Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Libertadores e a Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Essa agenda vai iniciar no dia 25 de janeiro, depois da Orlando Cup, que é um torneio amistoso, né? O Fortaleza vai buscar o título do Campeonato Cearense, que nesse ano de 2024 foi levado pelo Ceará. A estreia do Leão é diante do Horizonte pela segunda rodada do campeonato no dia 27. A equipe volta a campo para encarar o Cariri, duelo da primeira rodada, que vai atuar como mandante. O estadual deve se finalizar, né, a primeira fase no dia 8 de fevereiro e a final tem data para ocorrer no dia 22 de março. Obviamente, esse é um planejamento que vai depender muito dessa pré-temporada do Fortaleza, né, que a gente sabe, obviamente, que os dois maiores clubes são priorizados em questões de agenda, Armando. O Fortaleza, ele prioriza mais do que nunca o estadual, porque perdeu no último ano. Então, o Voivoda já deu declaração nesse sentido, o presidente Marcelo Paes falando da prioridade, não vamos jogar com time alternativo, vamos com o time principal. E aí tem que maturar muito bem essa linha do tempo até você chegar ao fim do ano, sabendo que Libertadores e Brasileirão serão com certeza as prioridades. Prioridades, claro, não falando em título, porque isso nunca esteve dentro de planejamento nenhum, mas participar bem das competições. Avançar na Libertadores, avançando, aí sim, poxa, fomos bem, aonde a gente pode chegar? Chegar ali no Brasileirão de novo, buscando uma competição internacional, não necessariamente uma Libertadores. É muito bom quando a gente olha para um planejamento com os pés no chão, planejamento consciente de quem é o Fortaleza nessa escala de investimento, ainda estamos bem lá embaixo, e saber que
Não é porque chegou uma Libertadores, não é aceitável. Ano que vem uma permanência na Série A ou uma Sul-Americana que é, sim, de grande valia, de grande continuidade nesse cenário aí sul-americano, né? Fortaleza tem que fazer um bom estadual e vai priorizar isso, sem esquecer a Copa do Nordeste e, claro, lembrando das duas principais competições que são Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Eu acho que Fortaleza atravessa 2024 para 2025 com uma boa base, né? Uma boa formação, bem estruturado, né? Terminou o ano jogando bem, performando bem. E ele está pincelando jogadores do mercado com nível técnico melhores dos jogadores que estão aqui. Então, com isso, acho que toda competição que o Fortaleza entra, ele entra para fazer um bom papel. Nesse primeiro semestre, né, estadual e Nordeste, entra como favorito, sem dúvida, né? Dentro do Nordeste, Fortaleza junto com o Bahia é o time de maior investimento. E em termos de performance, é o time que melhor joga do Nordeste, sim, o Fortaleza. Então, dentro do estadual e do Nordestão, é o favorito. E aí, rodando muito bem, como o Voivoda sabe fazer. E aí sim, aí vai para as duas competições mais importantes, que é o que dão a visibilidade, que tá a marca Fortaleza ali estampada, que é o Brasileiro da Série A e a Libertadores. Aí o torcedor precisa ter a racionalidade nesse momento. A gente sabe que o sarrafo aumentou, foi o quarto colocado, o torcedor quer sempre mais, terceiro, segundo, primeiro, ser campeão. Mas calma, gente. Assim, é como o Armando falou, você entrar ali, ok, não digo nem brigar por rebaixamento, mas você brigar ali para 10º para cima, meio de tabela, já é muito grande dentro da Série A. A gente tem cada vez mais um investimento muito alto, é só a gente pegar as contratações que estão vindo. Olha o Palmeiras, o investimento que o Palmeiras está fazendo, trazendo Paulinho, enfim. Então tem que ter uma racionalidade. A gente sabe o nível de exigência, a gente sabe que o torcedor quer sempre mais, mas tem que botar o pezinho no chão e fazer um ano 2025 consistente. Do início ao fim vai ser muito importante, pois sim, Fortaleza ir maturando, ir galgando voos mais altos, aos poucos, de forma crescente, e sim, se estabilizar e ser uma grande potência do futebol brasileiro. Vamos falar de um assunto que durante essa semana foi bem comentado, que foi sobre a possível vinda do Davi Luiz para o Fortaleza. O Flamengo anunciou que não vai renovar com o jogador. Ele esteve aqui no Ceará por mais um ano, ele sempre tira férias aqui lá na região de Fortim. E essa especulação ganhou uma grande força nas redes sociais e, obviamente, na imprensa também. Marcelo Paes deu uma declaração num dos nossos colegas de imprensa dizendo que não havia negociação, mas as portas do PC estavam abertas para o Davi Luiz, que já bateu até racha por lá. Qual o peso de uma contratação como essa, Armando? Seria, a gente tem aí duas vertentes. A parte técnica seria fantástico, não vejo como criticar um cara de Champions League, um cara de uma proposta que inicia com a bola, com um passe fantástico, um cara que joga de cabeça erguida, que consegue propor muito bem. E aí a gente tem um lado financeiro. O Flamengo já falou que não renova com o Davi, e aí ele está disponível no mercado, o que dá força a esse bastidor de Fortaleza, né? Ele que sempre... Uma coisa que o torcedor tem que entender é que essa passada de férias aqui é sempre, desde 2017, que ele tem esse mesmo fim de ano, ou seja, uma coisa corriqueira. Isso não quer dizer que vai ser contratado. Outro fato que eu acho que precisa ser analisado é o valor de salário do Davi. Com certeza está livre do mercado, não vai precisar de aporte de compra, porém, o Davi tinha um salário ali na casa dos 2 milhões, ele não vai baixar muito. Então, assim, é um valor de mercado muito fora da realidade para o Fortaleza. Ele pode abdicar disso? Pode. Ele vem ou não vem? Cara, é bem difícil de cravar, principalmente por essa questão salarial. Mas que é possível, que existe portas abertas para eles no PC, isso é fato. E aí eu acho que fica aí essa dúvida acerca de um grande salário para o Davi, que ele vai diminuir o salário do Flamengo? Vai, é fato. Ele vai baixar em 60%, 70%? É aí onde fica realmente a minha dúvida nesse ponto, se o clube vai fazer um aporte tão arriscado como esse e se ele vai abdicar, abrir mão de um grande salário que ele tem mercado para isso. Tu vê, eu acho isso. Cara, é interessantíssimo a gente analisar, olhando para a parte tática, por que é que o Flamengo não quis? O Flamengo, como o Flamengo ataca muito, ele se expõe demais, então vai fazer com que o Davi, que hoje com a idade que tem, ele perdeu a explosão. Então ele vai ter que correr muito para trás. Né? Correr muito para trás, porque o Flamengo se expõe, então a zaga fica mais exposta. O Fortaleza do Voivoda é um time muito mais posicionado. Por que é que o Tite hoje consegue jogar muita bola? É um zagueiro posicionado dentro da formação tática. Dificilmente você vai ver o Tite correndo para trás, porque ele não tem essa explosão. Então, se for esperado o Davi correr para trás, ter explosão, você vai ter o pior do Davi Luiz. Agora, se é um jogador, como o Armando falou, um zagueiro para construir,
que é o estilo que o Vojvoda gosta. Num time bem posicionado e bem formado taticamente, cara, você vai ter um baita contratação, que é o Davi Luiz. Então, assim, pro Fortaleza, acho que é um encaixe dentro do que o Vojvoda espera, dentro do que o Vojvoda entende de futebol. Aí a pergunta é, dentro do elenco, né, tem o Kusevich que joga por ali, o Brites também, né, o Cardona já é mais à esquerda com o Tite, então vai ter alguma saída? Não sei se seria uma contratação pro valor que vai ser pago para ele, não sei. Dentro do que já tem no elenco, acho que o que está tendo no elenco consegue oferecer essa situação do Davi. Não seria, não, acho que eu, sendo departamento de futebol, acho que eu não faria essa aquisição pelo valor que é e pelo que eu tenho no elenco. Acho que eu não tenho uma carência ali e vou trazer o Davi para suprir essa carência. Talvez essa parte de construção, né, um zagueiro que sabe jogar, talvez esse diferencial, mas acho que não. Acho que é muito para se pagar para o Davi porque ele pode oferecer. E é algo que precisa de muita análise, né? Assim, é uma contratação que precisa de uma análise muito importante. Antes da gente ir para o intervalo, a gente volta com o Cone da rodada e também falando de Ceará. O Juninho aqui mandou para mim uma notícia que eu estou vendo agora, inclusive, que o Advíncula desperta interesse do Fortaleza, Advíncula do Boca Juniors, desperta interesse do Fortaleza para a temporada 2025. O que é que você sabe disso? Também um grande debate aí nas mídias sociais, um excelente nome de mercado, mas quando a gente vai para o que o esquema tático se propõe a fazer, aí gera várias interrogações na nossa cabeça. A gente sabe que é um cara que marca pra caramba, é um cara que não tem qualidade para subir e tudo isso precisa ser analisado. O que é que eu quero para 2025? Eu quero uma proposição? Eu quero um lateral que vá? Eu volto para um 3-5-2? Dentro de um 3-5-2 do Vojvoda, ele é genial. Não tá mais no 3-5-2, então gera essa interrogação na nossa cabeça. Beleza, se não joga no 3-5-2, ele vai ser bem aproveitado? Então, separando aqui, verificar a parte técnica se encaixa, como o Austin acabou de falar do Davi Luiz, e aí sim, um baita nome, você nunca pode menosprezar um atleta desse quilate. Analisar sim a disposição tática da equipe, principalmente com as peças que nós temos, que é como o Austin disse, tem alguém de saída e a gente não sabe? Isso. Se for o caso, aí beleza, abre espaço para esses dois. Não tem ninguém de saída. Aí eu acho que cabe a mesma reflexão, não vale o aporte, investir sem ter ali no elenco uma brecha, digamos, para a chegada do atleta. E aí, eu acho. Até porque o Mancuso também veio já nessa reta final, vamos dizer assim, né? Então você tem um Tigo Mancuso, apesar que o Mancuso jogou improvisado, mas você já trouxe o Diogo Barbosa, que em tese vai ser o dono da posição. Isso. Então, de fato, essas especulações nos deixam até uma pulga atrás da orelha. Quem vai sair? Não tem como jogar com três laterais, com 6 zagueiros, né? Alguma coisa vai ter que ter saída, é natural. Mas, claro, é um jogador, principalmente numa posição carente do futebol mundial, né? Lateral direito, é um jogador de muita força, titular da seleção peruana, né? Foi vice-campeão da Libertadores, lá com o Boca Juniors, tal, fez até o gol na final, lá no Maracanã. Enfim, acho que é um baita jogador, muita força física, né? Como o Armando falou, defensivamente, é um monstro. E eu acho que, assim, ele de um lado, o Diogo Barbosa do outro, você vai ter muito ganho físico. Muita explosão, muita força, mas vai depender muito do que é que o Vojvoda vai querer propor. Será que esse ano vai ser um time que vai querer um pouco mais a bola? Acho que sim, acho que o Pô é um volante que quer mais a bola, que cadencia um pouco mais o jogo, então vamos entender qual o encaixe perfeito, porque às vezes você vai trazer um jogador para aquela posição, mas não é a formação que você quer. É como eu citei o lance do Hércules. O Hércules é um baita jogador, mas se o Mano Menezes não propor um jogo, uma formação, para dar liga ao futebol dele, não vai dar. Então a mesma coisa para o Fortaleza. Você precisa ter uma formação muito bem definida e trazer os jogadores com a característica para aquela formação. Intervalo é rápido, a gente volta já. Daqui a pouco tem Cone da rodada, tem Ceará e muita coisa para a gente falar ainda no Arquibancada. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com a Arquibancada, mandar um abraço para o grande repórter cinematográfico da teledramaturgia brasileira, Ranilson Salles. O melhor. O único cara que... o melhor, não vou dizer isso não, porque senão ele vai me processar depois. Voltamos com a Arquibancada, vamos para o Cone da rodada, antes da gente falar do Ceará, porque a gente fez diferente essa semana, colocou aí para votação o nome dos melhores e dos piores jogadores ao longo da história de Ceará e Fortaleza. Mandar um abraço para a galera da Piguana que está sempre apoiando a gente. Sapeca na tela, enche tela, Juninho.
Vamos pros cones da rodada. Eu botei Cléo do Ceará. Tu lembra do Cléo do Ceará? Lembro do Cléo. Fortaleza foi pra lá. Baixinho, né? Baixinho. Baixinho desse tamanhozinho. Tem o Salazar, que ganhou com 46. O Salazar era... Mas o Cléo foi bem no Fortaleza, cara. Mas no Ceará não foi. Pois é, né? Por isso que eu botei Ceará aqui. Eu não lembro. O Pancera. O Pancera eu não lembro. Qual era o pior? Salazar ou Pancera? São dois horríveis. O que o Pancera jogou mais, assim, minutagem, né, cara? Então fez mais raiva, né? Olha aí. O Salazar foi expulso. O Salazar fez um gol contra bizarro com o Flamengo no Castelão. O Salazar não conseguia correr. Tá Salazar, pesado. Minha nossa senhora, Muito vamos lá. legal essa. O ícone da rodada, Magno Alves com 39%, Sérgio Alves com 17%, olha aí. E o Mozart pelo Fortaleza ganhando com 44%, votação bem apertada entre Magno Alves e Mozart, mandando um abraço. Só surpresa não ter. Não é surpresa, acho que caberia Clodoaldo, né, cara? Ninguém Também, eu fui de Mozart pelo seguinte, os mais antigos colocam ele em equivalência com o Clodoaldo, mas todos eles pendem pro Mozart. Inclusive um fato super interessante é que na Copa do Nordeste de 69, o que é que ocorre? O Mozart, assim como o Clodoaldo, uma vida boêmia, uma vida de beber bastante, vai no banco de reserva justamente por não cumprir a concentração. E aí o Bahia faz 1-0 do PV. O treinador chama o Mozart e diz, tira o Croinha, entra lá. Ele não tira o Croinha. Antigamente o banco não era esse padrão FIFA, era um pouquinho mais distante. Ele tira o Alísio, o centroavante. Assistência, Croinha 1-1, gol dele 2-1, desobedecendo o treinador. História fantástica e folclórica do Mozart. Vamos para os torcedores. O que é que a galera achou na rua do cone e do ícone da rodada, parceria com a Pigona? Solta aí. Não quer aparecer não, é? Pois se esconde. Vem pra mim. Não quer aparecer, se esconde, homem. O cara com a caveira, fumando cachimbo na bicicleta, não quer aparecer. Pode um negócio desse? Esse é o cone da rodada, último do ano. A Pigona na Praça Ferreira, é nóis. Como é teu nome? Marquinhos Show. Marquinhos Show? Marquinhos Show por quê? Porque botaram esse Faz show? Marquinhos Show, a gente jogava um futebolzinho, a galera... Jogava futebol, tu jogava de quê? Jogava de atacante. Jogava de atacante. Prestar esse atacante, Ranieri, com o nome Marquinhos Show? Olha aí. Marquinhos, torcedor do Fortaleza, vamos fazer uma enquete aqui, o cone da rodada. Só como é o último jogo, o último cone do ano, vamos fazer de todos os tempos. Quem foi o melhor e o pior jogador de todos os tempos no Fortaleza e por quê? Justifique sua resposta. O melhor jogador do Fortaleza que eu acho na atualidade da história do Fortaleza, Clodoaldo. Por quê? Fala um pouco dele. Porque o Clodoaldo foi um cara que veio do interior, né? Chegou aqui na nossa cidade, chegou no Fortaleza aí. E foi um cara que fez vários gols de cobertura e fez história mesmo e marcou, né? Até hoje ele ainda faz história no Fortaleza. E o pior, o cone do Fortaleza ao longo da história dos anos? Quem foi que passou? O pior jogador, lembra? Pior jogador. Marquinhos Show. Valeu, obrigado. Qual é o seu Natal? Eu já dei o Natal dele. Ixi, o que é o seu Natal? Rapaz, me deu um peru. Ele me levou pra comer em casa também. E aí? Foi bom? Mais ou menos, né? Por quê? As comidas estavam insossa. Tá isso. Seu Gerson, você torce qual time aqui? Ceará. Ceará? Já viu muita coisa passar pelo Ceará, hein? Já. Qual foi o melhor jogador que já passou pelo Ceará? O ícone do Ceará aqui? Clodoaldo, que sempre foi e voltou, mas sempre foi, pra mim, era um exemplo. Jogava bem, só não Tu tinha gostava do responsabilidade. Clodoaldo? Só não tinha Do responsabilidade. Ceará? Só não tinha responsabilidade. Foi pro Fortaleza, voltou, todo canto. E o pior, quem foi mais perna de pau? Ai, não, aí todos são... Teve nenhum perna de pau que tu esculhambou nesse período. Não. Qual é o teu time, Luciel? Meu irmão, eu sou brasileiro, né? Porque eu não moro no Ceará. E tu tá fazendo o que aqui se tu não mora aqui? Eu tô por aqui, mas eu sou de caridade. Eu sou um anjo de luz da terra. Né? E o meu ídolo de fanático se chama Leymar. Quem? Leymar. Leymar é o ícone da rodada. Pois manda um abraço pro Leymar que tá assistindo você na Tá aí, tá dando um abraço pro Leymar. Leymar, o ícone da rodada é pra você. Amém, amém, amém. Fique com Deus. Tchau para todos, tchau. E a pomba do divino, é nóis. Tchau. Leymar é loucura. Leymar é loucura. Um abraço. É Raul Pulga, né? Leymar é loucura. Um abraço pra galera da Pigona Acabou que tá o aqui ano, sempre acabou. apoiando a gente. Tem que correr, o programa tá encerrando, mas é importante a gente falar sobre isso, porque o Ceará anunciou
na última quinta-feira, a 6ª contratação para a temporada, o acerto com o lateral esquerdo Nicolas, emprestado pelo América Mineiro até o fim de 2025. Esse desejo já era antigo, o Mancini já tinha jogado com o atleta, e aí essa contratação veio agora. Qual o peso que isso tem, Armando Washington, para o Ceará nessa temporada? Estou gostando muito da movimentação geral de mercado do Ceará. Atletas não de nome, não de altos valores. O que é que significa isso? Saúde financeira para o clube, que lá na frente, nas aberturas de janela, pode ir ao mercado novamente com mais força diante das necessidades. Mas as movimentações até agora, excelente perfil, que precisa crescer, perfil que vem emergindo de bons clubes. Acho que é por aí. Tô gostando do caminho então, que você tá Marlon também, né, Osh? É isso que eu ia dizer. Além do Nicolas, Marlon vem 4 anos de Série A, titular absoluto no Cuiabá. Você não tem como dizer que um jogador desse não presta, né? Não tem perfil. Não tem perfil de jogar Série A. Então, acho que o departamento de futebol está sendo assertivo, trazendo jogadores com potenciais de crescimento de carreira, terminando a temporada jogando e sendo titulares. Gosto bastante do Nicolas e do Marlon ter esse perfil de primeiro ano. Novamente eu friso, o torcedor precisa ter a racionalidade e entender qual o papel do Ceará na Série A em 2025. Vai ser um time que vai brigar para não cair e vai ter que trazer jogadores desse nível e vai ser dessa forma. Então acredito sim, acho que está formando um time competitivo, um time, agora sim, acertar, aí ninguém tem como, nem como cravar. São outros Exato. 500. É uma aposta. Mas são jogadores com critério, isso é muito importante. Pode ser o Leymar, mas todo jogador é uma aposta. Mas é importante a gente falar isso porque a gente citava isso ao longo dos últimos programas, né? O Ceará tem que se ligar porque ele não pode fazer uma contratação muito cara, mas tem que ser jogador que corresponda dentro de campo, né, o mano? que o Washington falou, essa é a palavra-chave. Se vai dar certo ou não, aí ninguém tem como cravar. Mas tem perfil, tem critério, e isso é muito bom, o torcedor precisa valorizar isso. E o espelho, Wash, é o Campeonato Cearense que vai iniciar agora em janeiro, né, cara? É exato, né? Essa janela do estadual para a Série A, ela é sempre muito movimentada, né? Muitos jogadores preferem jogar o Campeonato Paulista nesse primeiro semestre, depois vir para uma Série A, para uma Série B. É importante fazer uma base nesse início, mas você vai precisar pincelar antes de começar a Série A. Então o Ceará se mostra ativo no mercado, se mostra que está tendo uma visão ampla, né? Tanto no mercado brasileiro, de Série A, de Série B, mercado sul-americano. É importante. Acho ainda que o Ceará vai trazer esses jogadores um pouco mais de crivo técnico para a Série A. Vai ter esse momento. Como o próprio Érico, o próprio Sobral. Eu acho que o Marlon, por exemplo, é um jogador que vem para ser titular absoluto. É um jogador de crivo de Série A, que não existe dúvida. Então o torcedor precisa novamente ter a racionalidade de entender que o nível de exigência é diferente. A gente vê um Fortaleza muito mais agressivo porque tem muito tempo de Série A e competições internacionais, então é natural que ele vai e pincele um volante titular do Boca Juniors. O Ceará não tem condição de fazer isso. Então é entender onde está o seu lugar dentro da Série A e aí sim, buscar esse perfil de jogadores que acredito que vai ser um ano assertivo do Ceará. Até semana que vem com mais Arquibancada já em 2025. É nóis. Valeu, Boa. gente. Abraço.